pessoal, boa tarde. Eu fui tentar conectar a Roberta, mas a conexão caiu. Então, só para quem está chegando agora, né, hoje o assunto é como criar um ambiente, como adaptar de uma forma a estimular a criatividade e estimular também a produtividade das crianças e adolescentes em período de home learning. Deixa eu ver se eu já consigo. A Roberta já está aqui, eu já vou conectá-la aqui. Vamos ver, por alguma razão ela não está conseguindo entrar na live com a gente. Pronto, agora deu certo. A Girachek já vai entrar. Pronto, agora eu acho que a conexão vai acontecer. Agora deu. Tudo bem, Roberta? Tudo bem, do meu celular, do meu computador não funcionou. Essas tecnologias, às vezes, elas deixam a gente na mão. Mas o importante é que deu certo e a gente vai conseguir ter um bate-papo muito bacana hoje. Como que você tá? Tudo bem? Tô bem, obrigada, Melissa, pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre isso que eu adoro. Imagine, o prazer é todo meu, é todo nosso, né? Pais e mães que estão em uma extrema dificuldade e insegurança de como dar sequência à rotina de aprendizado dos filhos nesse momento tão desafiador, né? Uhum. Então, vamos lá. Eu acho que é hora da gente também dividir conhecimento, né? Porque tá todo mundo precisando se ajudar um pouco. Com certeza. Gente, eu não consegui apresentar a Roberta novamente. Para quem entrou agora, primeiro eu busquei conectá-la para ver se dessa vez a gente ia conseguir. Então, a Roberta é proprietária, ela é arquiteta, é urbanista, ela é proprietária do Sumo Architecture, que é um escritório especializado, é um escritório de arquitetura especializado em arquitetura educacional e ambientes voltados ao aprendizado. Então, Roberta, eu já quero começar, vamos fazer uma introdução explicando a importância da arquitetura na criação de ambientes voltados à criatividade e ao aprendizado. Certo. Eu acho que é muito bom falar sobre isso, porque a arquitetura é sempre menosprezada, né? Então, a gente vê que muitas vezes a gente não toma o partido necessário para aproveitar tudo que a arquitetura poderia nos dar. E principalmente quando Ela falamos... não é desprezada, mas muitas vezes acaba que a gente não tem a Menosprezada, ideia da talvez. importância Isso. da interferência que ela tem no aprendizado das crianças e Exatamente. E adolescentes. pensando não só no bem-estar das crianças e adolescentes, no nosso bem-estar também, né? Então, é muito interessante poder falar nisso numa época em que está todo mundo fora da escola, que, na verdade, para a criança, para a maioria das crianças, é a segunda casa, né? Então, interessante falar sobre isso. Eu acho que é bem legal pais e mães e responsáveis entenderem também como que a criança interage com esse ambiente e como que ela pode aprender de uma forma mais eficiente, mais interessante para ela, né? Sem dúvida, sem dúvida. E de que forma, Roberta, assim, que a arquitetura, o design de interiores, eles podem influenciar, porque eles influenciam de uma forma muito decisiva. Uhum. Como acontece essa influência Então, na acho que questão da criatividade e aprendizado? primeiro era legal a gente falar como... A gente tem que entender como a criança aprende ou o adolescente aprende, né? Primeiro, para depois a gente conseguir falar como que a gente vai planejar esse ambiente, porque quando a gente tem um projeto no escritório educacional ou voltado a algum ambiente de criatividade, de ensino, a gente tem que entender quem vai usar lá, certo? E você, lidando com crianças e adolescentes, existem muitos perfis de aprendizes, né? Todos somos diferentes, todos somos criados em ambientes diferentes, então é muito importante a gente identificar, e agora cada mãe e pai que vai estar seguindo o seu filho, né, no dia a dia, aprendendo em casa, como que seu filho aprende, porque existem milhões de maneiras de aprender. E a gente pode incentivar o que está faltando e também melhorar o que eles já fazem, certo? E o ambiente onde é que eles estão é fundamental para isso.
de maneira que eu consigo colocar, por exemplo, uma criança que tem uma inteligência visual melhor, consegue captar a informação visualmente muito bem, eu consigo montar displays onde é que ela consegue deixar seu trabalho, reforçar o que ela já viu, o que ela já aprendeu. Então, acho que o primeiro passo é a gente tentar identificar o tipo de aprendiz que cada criança é. São muitas as formas do aprendizado, né? Porque são muitos Isso. perfis. Todos somos seres únicos. Uhum. Como se identificar, Roberta, isso? Então, cada criança é diferente. E a gente sabe, quem tem mais de um filho sabe que cada criança é diferente, né? Então, a criança, dependendo da idade, ainda ela não estabeleceu o jeito preferido dela. Então, uma criança pequena, ela vai experimentar muita coisa, ela vai investigar o que existe no mundo dela, e aos poucos ela vai tendo uma tendência, e às vezes por incentivo, às vezes pela personalidade mesmo da criança, de escolher um caminho como que ela aprende melhor, certo? Então, há crianças que aprendem muito, como eu falei, visualmente, há crianças que precisam de movimento, toda criança precisa de movimento para aprender, né? Mas há crianças que precisam de mais movimento para aprender, então o ambiente onde é que ela vai estar tem que ser um pouquinho mais adequado, certo? Todos nós também aprendemos de maneira que quanto mais a gente participar, mais o aprendizado vai ficar na nossa cabeça, né? Quanto mais participativo a gente for no aprendizado, quanto mais a gente simular o que a gente aprendeu, mais a gente fica na nossa cabeça, sabe? Então, é até difícil falar, porque existem muitas inteligências também, né? A gente tem inteligência visual, inteligência motora, emocional. Então, é uma identificação que cada pai e mãe vai ter que olhar para o seu filho, ver como ele está fazendo e tentar interpretar como as dificuldades, exatamente. E é o que o professor faz, né? Então, o professor faz isso, ele pega cada criança e consegue entender como ela aprende e potencializar o jeito que ela aprende, né? E de que forma que a gente consegue criar um cenário ideal, que ele realmente favoreça esse aprendizado? Porque até para as crianças é um perfil de ambiente, para os adolescentes é outro. É claro, a gente não vai ter que falar de uma forma mais genérica, porque estamos falando de pessoas, né? Então, varia-se muito, mas dentro da tua experiência, como que você percebe esse estímulo e a importância que o ambiente adequado tem no aprendizado? Tá, eu acho. Primeiro, a gente tem que saber que a criança está se sentindo bem no espaço, tá? Ela está se sentindo segura e ela principalmente consegue se identificar com o espaço, porque quando ela está na escola, ela também tem o lugar onde é que ela põe a mala dela, que ela pode colar um adesivo, que ela pode a carteira dela, o espaço que é dela, certo? E muitas vezes a gente se engana achando que quando a gente monta um ambiente para a criança estudar é o ideal, certo? Então, é claro, falando de uma criança pequena, a gente tem que ajudar a criança a montar esse espaço, que às vezes são espaços múltiplos, certo? Mas para uma criança um pouco mais velha, uma criança que já está no ensino fundamental, ela tem condições de escolher como o ambiente que ela vai aprender pode ser, certo? É claro que quanto mais instrumentos ela tiver para ela aprender, melhor. Então, se é uma criança que está no ensino fundamental conseguir ter um espaço que é só dela, um espaço, um quarto, um canto, que ela consiga se concentrar, mas ao mesmo tempo relaxar, ter os minutos que é para recuperar a concentração, isso seria fundamental, certo? Mas tem casas e casas, né? Eu, por exemplo, tenho os meus 3 filhos estudando no mesmo espaço, sabe? Então, a gente também tem que se adaptar um pouco com a realidade de cada um. Mas fundamental seria a criança participar desse espaço, certo? Então, às vezes, a gente pode Ter pensar... a cara dela, ela se identificar com o ambiente. Exatamente. Então, ela se identificou, ela se sentiu segura, e a gente agora tem que ajudar ela a ter aquele incentivo que ela tem na escola do professor, certo? De criatividade, de crítica, sabe? A gente teria que, de alguma forma, e a arquitetura pode ajudar nisso, sim, também. Acho que a gente vai falar também nesse como montar esse ambiente, certo?
Então, a criança É, se sentindo segura, certo? Ela se identificando com o espaço que ela tem para estudar. Então, às vezes a gente fala, não, a criança não pode ter, sei lá, um brinquedo ali em cima. Às vezes não é o brinquedo que vai distrair ela. Claro que não, se não for uma coisa que ela fica interagindo o tempo todo, mas é alguma coisa que nem o nosso porta-retrato, a gente põe em cima da nossa mesa, certo? Para identificar o nosso espaço, né? Então, a é criança humanizar o espaço dela. Uhum. humanizar e ela se sentir proprietária daquele espaço, sabe? E na escola acontece muito isso. Cada criança acha um canto onde é que ela vai se sentir ela. Né? Às vezes é no bosque da escola, às vezes no parquinho, às vezes dentro da sala de aula. Então, esse ambiente para aprender, que ela vai saber que ali ela aprende, é super importante ela participar. Então, se me perguntam que cor que tem que ser, eu vou falar, eu daria para a criança escolher a cor. A gente sabe que a cor tem uma influência muito grande no seu bem-estar, tudo, mas como a gente está falando em um processo que é temporário, não é uma coisa para sempre, sabe? A criança tem também ela só vai usar se ela se identificar com aquilo, sabe? Então ela só vai usar bem se ela se identificar com aquele espaço, tá? É porque muito se fala, por exemplo, Roberta, assim, até dessa questão. Vamos usar o próprio exemplo que você usou, a questão das cores. Uhum, Então, tem pessoas que acreditam, né, especialmente profissionais que defendem a utilização de uma cor específica que favoreça a concentração. Mas uhum, aquela cor nem sempre é a cor que a criança mais identifica e uhum. realmente se conecta mais com ela. Então, realmente, como você conciliar É. isso tudo? Na verdade, quando você pensa um espaço, quando a gente planeja um espaço que é para múltiplos usuários, você tem que levar isso muito em consideração, porque a maioria das pessoas responde a certas cores de uma maneira, certo? Então, se a gente pensa em hospitais, a gente pensa em cores mais frias, que acalmam, em ambientes de meditação, por exemplo, a gente usa cores tipo roxo, sabe? Cores que são um pouco uma mistura do quente e do frio. A gente sabe que por exemplo, muitos ambientes, restaurantes, bares usam o vermelho. Então, essas são teorias muito importantes e que a gente sabe que influenciam muito. Mas se falando na criança como indivíduo que vai estar dentro da sua casa, sabe? Que vai. Ela pode escolher. A gente também pode criar, por exemplo, eu quero usar verde na minha casa. A criança gosta de verde, certo? Uso de contraste de cores é super interessante. Então, eu poderia ter uma parede pintada de verde, mas colocar, por exemplo, uma cor complementar, um vermelho para escrever nela, sabe? Ou colocar um adesivo vermelho que incentive que ela aprenda. Vamos criar mais, vamos ser criativos hoje, sabe? Então, usar esses contrastes também, porque torna esse ambiente também um lugar onde a criança vai saber que ela pode interagir com ele, sabe? Então, essa parede é uma parede que ela vai poder colar alguma coisa que ela acha interessante, ela vai poder, às vezes, até ser uma parede onde ela pode escrever. Então, é interessante. Tem É, muita coisa, né? É muita coisa. Exatamente, porque assim, a gente também não pode esquecer que esse é um momento, foi como você mencionou, aonde sim, existem muitas teorias que tem muito tempo de estudo e que elas realmente devem ser levadas muito a sério. Mas esse é um momento atípico para todos. Né? Uhum. Então, para a criança e para o adolescente, ele vai precisar desenvolver novas habilidades para que ele consiga ter o desafio esse ano de passar de ano, de realmente conseguir ter o sucesso no estudo. Então é por isso que você tem defendido que realmente tenha a cara dele. Né? Nesse momento Isso. se sai um pouco É, do que é considerado padrão para ir cada vez mais para o indivíduo, porque o momento pede isso. e assim, a gente tem que entender que a criança, quanto mais ela participar de todo o processo, que seja desde a criação do espaço, certo? Que é o que a gente faz na escola, a gente entrevista as crianças. Então, também a gente deveria usar esses artifícios para montar esse espaço. Mas na prática também tem outros artifícios que são interessantes de ser usado. Por exemplo, a gente pode usar. A criança tem um tempo de concentração, tá? Então não é assim, a gente às vezes Varia julga. muito?
Varia muito com a idade. E é um treino também, é um estímulo que você dá para a criança. Existem dados que falam que a concentração de uma criança é 3 a 5 vezes a idade que ela tem. Mas, pensando cada indivíduo como um indivíduo, é difícil você generalizar isso, certo? Então, você imagina que uma criança de 3 anos, ela se concentra mesmo por 15 minutos. Mas depende muito do incentivo que ela teve na infância, mais antes na infância, na primeira Direcionamento. infância, certo? Então, para a gente melhorar a concentração da criança, a arquitetura também pode ajudar. Então, a gente tem que entender quanto tempo o nosso filho aprende usando todo o potencial dele, certo? Porque a criança, ela vai... Então, vamos usar uma criança de 6 anos, por exemplo. Ela vai se concentrar por 30, 40 minutos e ela vai precisar de um tempo, porque senão o rendimento dela vai ser muito menor. E esse tempo são 5 minutos que ela pode sair do lugar onde é que ela está, que aí tem criança que precisa se mexer muito, então ela sai, ela dá uma volta, ela monta um quebra-cabeça. Então, do lado, para essa personalidade de aprendizado, de aprendiz, ela poderia ter do lado umas almofadas para sentar no chão, sabe? Ela poderia ter uma cadeira mais confortável, onde é que ela se reclina. Ela poderia ter uma mesinha ao lado com um quebra-cabeça, onde todo dia ela vai montar um pouquinho. Então, esses artifícios que são super simples, não é difícil de você fazer em casa, eles vão ajudar muito no rendimento da criança, agora nessa fase principalmente, né? E a escola faz isso, a escola tem 50 minutos de aula, tem 5 minutos para a criançada dar uma respirada, o professor trocar de sala, certo? Então, rendimento da criança depende muito de como a gente exige dela, sabe? É importante entender quanto tempo ela se concentra e a capacidade de concentração dela. E de que forma que ela lida com isso? Se realmente ela precisa de descanso, se ela precisa... De que forma que ela espairece? Porque é aquilo que você estava dizendo para mim. A forma como a criança aprende e também a válvula de escape, elas são muito diferentes. Então, varia muito de pessoa para pessoa. Sim, sim. E também, por exemplo, existem muitas crianças que não se concentram, ou a gente acha que elas não se concentram, às vezes por estar escutando música, por ser multifunção, estar fazendo 3 coisas ao mesmo tempo, sabe? Mas existem crianças que elas desconcentram tão rapidamente que elas precisam estar ouvindo uma música e fazendo outra coisa, para o cérebro dela ficar só nesses 2, entendeu? Senão ela vai daqui a pouco estar olhando o irmão fazendo bagunça, a mãe mexendo em alguma coisa, então a concentração dela fica ali. Então, às vezes, você montar um espaço onde é que a criança tem um lugar para ela colocar o telefone dela e escutar uma música, não é tão ruim, dependendo da personalidade. É a forma dela. Aprender da criança, né? Roberta, a Cláudia está aqui perguntando. Beijo, Cláudia. E se a mãe precisa trabalhar? Essa questão do conciliar o rendimento no estudo com a ausência da mãe ali acompanhando o processo. Como que você vê isso? Como que se resolve? Então, é engraçado porque a gente quer falar de ambiente educacional e a gente acaba falando de educação e de como se aprende, né? Mas, assim, é claro que todos nós temos que fazer outras tarefas, trabalhar, ou a gente não está em casa, ou tem outra pessoa cuidando das crianças para nós trabalharmos, enfim. A gente tem que dar responsabilidade para a criança também, certo? Então, quanto mais responsabilidade a gente dá para a criança, mais ela assume essa responsabilidade. Então, falando de crianças um pouco mais velhas, porque os menores é muito difícil você incentivar o aprendizado sem estar lá, certo? Mas falando em crianças do ensino fundamental para cima, é legal se criar objetivos, que isso também pode estar numa parede, escrito, sabe? Então, hoje, você vai, sei lá, tá aprendendo história do Brasil, sei lá, colonialismo. Então, vamos deixar, eu sei que o meu filho vai aprender isso, ou está aprendendo isso, vamos deixar um objetivo para ele. Então, hoje à noite, quando eu chegar, você vai me explicar o que você aprendeu. E isso pode estar escrito em algum lugar.
E a criança vai respondendo ali. Então, hoje a gente fala, e criança aprende com criança, isso é muito interessante, sabe? Às vezes a gente deixa uma criança sozinha aprendendo do lado de outra, daqui a pouco está uma ensinando a outra. Então, também é interessante a gente entender esse dinamismo das crianças em aprenderem e se virarem sozinhas, também para a gente saber como lidar quando tem que deixá-los aprendendo sozinhos, certo? Então, não sei se Roberta, responde. não, sim, sim, e assim, foi até o exemplo que você deu. Então, cada criança tem uma forma, inclusive, de fixar o conteúdo. Né? Sim, sim. Então, e você falou algumas vezes do deixar escrito, deixar visível em algum lugar. Esse estímulo visual, Uhum. como que é possível dele ser feito para que, você até comentou comigo antes da live, o percentual quando a criança só está estudando, quando ela vê o conteúdo em algum lugar, quando ela usa o estímulo visual. Tá. Como que funciona isso? Não, isso é super interessante, é muito interessante. Existem várias matérias escritas sobre isso, é legal pesquisar, porque assim, todos nós aprendemos de maneiras diferentes, como eu já disse, mas a gente sabe que quanto mais participativo a gente for no aprendizado, mais isso vai fixar. Por isso que as escolas que conseguem, têm mais recursos e têm metodologias um pouquinho mais diferenciadas, elas deixam o aprendizado muito visível. Então, assim, tudo que a criança produz fica visível, tanto do pequenininho, numa filosofia, uma pedagogia Montessori, até você pensar num adolescente aprendendo robótica. Então, o trabalho que ele produz e o que vai ser exigido dele é visível. Então, imagine que um professor hoje, ele tem objetivos a serem cumpridos junto com as crianças. Vamos dizer, hoje a gente vai aprender sobre história do Brasil. Esse objetivo fica muito claro para as crianças desde o começo. Então, isso, se a gente sabe que matéria que o nosso filho está tendo um pouco de dificuldade, porque tudo a gente não vai conseguir fazer, né? Isso é uma realidade, né? Então, assim, se a gente sabe que o nosso filho está tendo um pouquinho de dificuldade em uma matéria, ou que ele se interessa mais por alguma coisa, é legal você deixar assim, perguntas, livros que ele gosta de ler, sabe? Que tenham relação com o assunto perto. Então, fazer a criança Questão de ter um quadro negro dentro do ambiente de estudo, você vê como uma coisa favorável ou não? Não, com certeza favorável. Assim, eu acho que quem tem condições de ter, isso pode ser uma parede, sabe? Existem tintas que você pinta a parede que a criança pode rabiscar em cima, mas Tinha aquela tinta quadro negro, né? Que você isso, consegue. isso. Ela não é Aham, super boa, aham. mas para o tempo que a gente precisa agora, ela é suficiente, sabe? Mas, assim, a criança, se ela tiver um lugar onde ela veja o que ela está aprendendo, e se o pai ou a mãe puderem ver onde ela está tendo dificuldade, incentivar esse aprendizado no sentido de me conte depois. Hoje a gente vai falar, hoje à noite vamos falar sobre história do Brasil. E isso fica claro para a criança, ela se desafia. A criança é muito interessante, ela vai se desafiar a aprender. Então, o quadro negro, o quadro branco, até a geladeira para você colocar um pin lá bem grande, põe sabe? São espaços que a criança vai olhar, ela vai se interessar, ela vai querer ir atrás, sabe? Talvez não no começo, é um processo, né? É um processo que as escolas incentivam bastante, é um processo que não a gente acha que às vezes a criança não vai conseguir, que ela não vai se interessar, mas eles surpreendem bastante, sabe? É muito engraçado a forma de cada um, mas eu acho que existem alguns subterfúgios que ajudam a todos eles, né? O Uhum, estímulo visual e essa conexão várias vezes uhum. com o mesmo conteúdo, com a mesma informação, ela realmente pode fixar bastante. Então, a gente fala assim, se a criança, não, nós adultos também funcionamos da mesma maneira. Se a gente só lê alguma coisa, a gente chega a aprender 7 a 10% ficar na nossa cabeça por um tempo também, porque se a gente não repete esse conteúdo, ele fica lá na parte do cérebro que fica como descartável, Sim. né? E se você lê e escuta, você aumenta para uns 30%. Mas ele ainda continua naquela memória que não é a profunda, que é a memória que vai ser desprezada. Se
nós lemos, escutamos e vemos os gestos. Então, todo mundo lembra de um professor que falava, que gritava, que pulava, que tinha... Isso fica mais profundo no nosso... E se a gente simula, se a criança... Isso é importante porque a arquitetura tem que dar um instrumento para isso. Se a criança simula o que ela aprendeu, então, se, por exemplo, eu estou aprendendo frações, a criança está aprendendo frações, e eu consigo deixar ali do lado, numa mesinha do lado, objetos que ela consiga montar, por exemplo, uma maçã cortada em 4. Então, ela vai simular o que ela acabou de aprender. Daí, ele vai para a memória profunda. Daí, a criança conecta o que ela está aprendendo com o que... Então, assim, como que a gente faz um display de coisas que a criança, no meu ambiente, onde é que a criança possa criar essa conexão mais profunda de simular o que ela acabou de aprender, né? E tornar isso um aprendizado que vai ficar e que não daqui a 10 minutos vai ser esquecido. Não é fácil porque... Isso é super interessante. É um desafio, mas é muito interessante. Não, é um desafio, mas a gente... Normalmente a criança vai fazer isso com o que ela mais se interessa, sabe? Isso é óbvio. Então, a gente pode incentivar isso e também o que ela tem dificuldade deveria ser incentivado dessa maneira para ela aprender a gostar, né? Porque às vezes a dificuldade é o não entendimento, né? Às vezes não, a dificuldade é o não entendimento da matéria, né? Então, vamos imaginar que se eu tenho um espaço, eu poderia ter do lado uma mesa que ela não tenha acesso direto enquanto está estudando, mas que logo depois que ela acabou de estudar, ela consiga interagir com aquele conteúdo, sabe? Ela consiga... de uma forma mais prática, né? Que não fique tão teórico. Isso, exatamente. E talvez a gente também fazer com que a gente mostrar a nossa experiência, sabe? De como a gente vê esse assunto, como que a gente faz o bolo com as frações, sabe? Então, essas coisas são interessantes e é muito válido logo depois que a criança aprendeu, porque ela daí fixa... Para ela poder fixar. Uhum. Essa questão que você falou até de professor que pula, né, gente? A gente sabe que é arquitetura, mas foi o que a Roberta falou. Acaba que tudo se encaixa, né? Uhum. Não tem como você falar de arquitetura educacional sem falar de educação. E realmente esses estímulos, eles fazem muita diferença. Então, exatamente, o professor que cria músicas, na minha época de terceirão, o professor criava músicas na sala, gente, eu me formei tem 20 anos. Uhum. E a música do terceirão está na minha cabeça até hoje. Uhum. Então, o estímulo tátil, o estímulo visual é uma forma muito bacana das crianças e dos adolescentes também fixarem esse conteúdo. Uhum. Roberta, nós temos uma pergunta aqui. Uma arquitetura que remonte a um ambiente de atividades mais dinâmicas e externas, quebrando um pouco o vínculo tão tecnológico das gerações atuais. Esse ambiente pode colaborar com a fixação do aprendizado? Não, esse ambiente é fundamental. Nas escolas, o ambiente, a gente sabe que os ambientes de parquinho, de área verde são fundamentais. A criança, quando ela está em contato com a natureza, quando ela está se mexendo num parquinho, subindo e descendo, ela usa outras partes do cérebro, né, que ela não vai usar sentadinha lá absorvendo conhecimento, certo? Então, são fundamentais. Se existe a possibilidade, se você tem uma casa com jardim ou consegue usar, porque a gente está numa fase muito difícil, né? Então, assim, que você não pode usar muitos ambientes externos, mas o ideal seria a criança sempre ter esse contato com o ambiente externo. E o ambiente externo, às vezes, a gente acha que tem que ter um parquinho super, hiper, certo? Mas, na verdade, como toda brincadeira, a gente tem que dar os instrumentos para eles criarem. Então, tem que ser uma brincadeira que eles... a gente não dá toda a brincadeira pronta, né? Você dá o incentivo para ele olhar aquilo e montar a brincadeira como ele quer. Então, às vezes, a gente pensa que precisa ter o escorregador, que precisa ter a balança, que precisa ter... E não precisa. Então, quem não tem as condições de usar um parquinho ou não pode, ou tem como fazer com que essas outras partes do cérebro sejam treinadas também. Então, você pode usar materiais reciclados para a criança montar alguma coisa que ela interaja. Então, e a criança, na natureza, a criança é ela não é observada pelo adulto, ela se sente ela, sabe? É muito interessante.
Uhum. Esse lado lúdico, né? Uhum. Até exatamente, é o lado lúdico, é o lado da fantasia, Uhum. que ele pode ser muito explorado com as crianças e a gente Uhum. percebe que elas realmente embarcam muito e isso ajuda muito no aprendizado. Sim. Agora, e no caso, Roberta, do adolescente? Uhum. Porque o pai do adolescente é um pouco mais difícil, até porque existe uma dúvida de ajuda o meu filho nos estudos? Ou ele já tem que estudar sozinho? Uhum. E a dificuldade de fixação de conteúdo e de você entreter, né, o Uhum. adolescente Uhum. acaba sendo muito mais difícil do que a criança. Porque a criança, quando você envolve no ambiente lúdico, ela já Uhum. vai e ela Sim. já dá sequência Sim. sozinha. É legal depois a gente falar também dos pequenininhos, porque isso tem muito a ver como as crianças, o ambiente que a gente pode montar para os menores, certo? Mas o adolescente é uma fase muito interessante, né? Porque a adolescência é onde um dia está tudo bem, outro dia está tudo horrível, né? Mas o ambiente para o adolescente, com certeza ele tem que. Eu estou, por exemplo, no ambiente onde é que meu filho adolescente de 12 para 13 anos estuda, tem uma lua atrás de mim, né? Então, o ambiente do adolescente e como a gente incentiva ele tem que gostar do que ele está aprendendo. É claro que ele não vai gostar de tudo, certo? Mas tem matérias que ele vai gostar mais. E essas matérias são as que a gente tem que tomar partido com elas. Então vai ficar o livro de história na cabeceira, do lado, se ele gosta de história, sabe? E as matérias que ele tem mais dificuldade são aquelas que a gente tem que escrever no quadrinho lá. Ai, vamos aprender sobre equações hoje. Vamos ver quem inventou a equação, sabe? Então, esse que vai ficar ali no quadro negro, que a gente vai dar um incentivo, certo? Então, a gente deixa para ele o espaço que ele gosta, para ele fazer o que quiser, e tem que ter um espaço onde é que a gente vai dar para ele as ferramentas para ele aprender a gostar das coisas que ele ainda não entendeu, não tem muito interesse. Então, É que para o adolescente você dá a orientação, você dá o suporte, mas tem que ser de uma forma onde ele se sinta muito mais independente. Então, é aquela realmente é história um. de se dar responsabilidade, né? Você também tem que dar responsabilidade para o adolescente entregar alguma coisa, né? Então, mas normalmente os ambientes de adolescentes são ambientes que muito sociáveis, certo? O adolescente, como toda criança, ela precisa se socializar, né? E ela faz isso na escola, é onde que ela vai praticar o convívio social que ela vai ter na vida adulta, né? Então, para o adolescente é uma fase muito difícil ele ficar sozinho, isolado em casa. Então, quem tem a possibilidade de dar para o seu filho adolescente um espaço onde é que ele consiga interagir virtualmente com seus amigos, acabou a escola, me deixe 10 minutos, 15 minutos, meia hora conversando com meus amigos, é super importante, porque na verdade, ele vai estudar sozinho, mesmo tendo aula online, com vários amigos participando, não é a mesma coisa, certo? A gente diz que os corredores das escolas são onde você aprende a viver, né? São aqueles, sabe? Onde é que você vai aprender. Vai sofrer situações que tem um bullying, que na vida adulta isso vai se repetir, certo? Então vamos dizer que a gente está deixando um espaço de corredor de escola também para ele, onde é que ele fica sozinho ali no ambiente onde é que ele está aprendendo, certo? Para ele conversar com esses amigos, para eles trocarem ideias, para eles conviverem. Então, acho que é interessante pensar no adolescente como quanta falta que ele está sentindo da socialização. E priorizar, por mais que seja um ambiente multiuso, mas que ele tenha alguns momentos de individualidade e privacidade, né, para que Sim, ele realmente consiga se motivar. sim, sim. E um motivo ou outro é muito engraçado, porque aquele comportamento de manada, assim, é totalmente de adolescente, sabe? E agora, como eles estão todos separados, então é difícil, né, ter esse comportamento, né? Então, a gente teria que deixar agora em casa aquele espacinho, sabe, para ele ter essa convivência, falou mal de uma matéria, o outro adorou, e isso vai influenciar o jeito com que ele vê o que ele está aprendendo, né? Roberta, e já que você cantou a bola, então agora vem a pergunta. E para os pequenos? Então, os pequenininhos, a gente está numa fase também difícil, né? Porque a criança pequena, ela não consegue, para ela aprender online é muito difícil. Ela tem
aquele espaço de concentração da criança é muito menor e ela não tem a independência de uma criança do ensino fundamental teria, certo? Então, fica muito a cargo de quem está cuidando da criança, dos pais, se eles estão em casa. E eu acho que a ideia agora para os pequenos é a gente criar ambientes onde eles sejam incentivados emocionalmente, a todas as aptidões motoras, cognitivas, sabe? Mas de um jeito que a gente faça isso. Claro, a gente vê a escola muito como linear, né? Você começou a escola, daí você tem que ir para a primeira série, segunda, terceira, e a gente vê que. E daí você se forma, e daí você vai se dar bem na vida. E a escola e a educação não é isso, né? Então a gente está numa fase agora, por toda essa história, que a educação tem que fazer uma vírgula, sabe? Essa linearidade tem que fazer uma vírgula, principalmente para os pequenininhos. Não é tudo tão óbvio, Não, né? e assim, a criança não precisa agora correr para aprender a escrever, entendeu? Talvez agora seja a hora de ensinar para essa criança mais como se simular. A criança gosta muito de fingir, os pequenos, né? Que são médicos, cozinheiros. Então, a gente, quando monta um ambiente educacional para uma criança pequena, a gente monta cantinhos onde é que essa criança vai conseguir um cantinho que ela vai fingir que ela é a mamãe cozinhando, outro cantinho onde é que o menino vai cuidar da bonequinha junto com a menina, sabe? Então, esses cantos, se a gente conseguir montar no nosso ambiente onde a gente mora, a casa vai ficar para a criança agora, né? Se é isso que a gente a gente está querendo, né? Mas assim, se a gente conseguisse montar esses cantinhos, que é super simples, na verdade, é só uma distribuição de brinquedos que incentivem eles a lidar com todas essas aprendizados que eles poderiam ter nessa época. Então, às vezes, se eu incentivo um pouco mais a motoridade da criança, né, do que a intelectual. Então, eu tenho um cantinho que tem uns Legos para montar, eu tenho outro cantinho que é um cantinho onde é que ele vai brincar de cozinhar, como eu falei. Então, assim, Ele vai aonde ele está afim no dia, isso, né? como nessas pedagogias super interessantes, como a Montessori, como a Reggio Emília, o professor já é um observador, sabe? Ele dá instrumentos para as crianças criarem, ele vai incentivando, se ele vê que a criança consegue mais, ele dá mais. Então, a gente teria que fazer esse papel de dar para as crianças os instrumentos que elas precisam para enfim, para se desenvolver nessa época que eles estão fora da escola, né? Roberta, e falando em escola, que eu acho que grande parte dos pais aqui tem essa dúvida. Como ficam as escolas em termos de ambiente e arquitetura? Quais são os desafios que as escolas vão encarar agora nesse futuro próximo? Essa é a pergunta pegadinha. Que não são poucos, né? É pergunta pegadinha. Então, mas que você sabe, você sabe. Na verdade, a gente não sabe ainda quando as escolas vão abrir e como as escolas vão abrir, né? A gente tem uma previsão de vários requerimentos, que as escolas terão que seguir. Mas o distanciamento, o uso de máscara, tudo isso que vem se falando, né? Para mim, como arquiteta de ambientes de aprendizado, eu vejo que a gente tem que cuidar muito quando a gente monta esse ambiente, quando a gente muda, quando a gente põe alguém de máscara, medida de temperatura, sabe? Qual que é o impacto que vai ter no emocional dessa criança para ela chegar e aprender? Porque não adianta nada ela chegar numa escola que está toda modificada, toda estranha e querer que ela aprenda num ambiente desse. Ela tem que estar, primeiramente, ela tem que estar segura para aprender, certo? Emocionalmente segura. Emocionalmente segura, sentir os pais também, né? Porque vão. Então, a gente está fazendo um trabalho de reabertura de algumas escolas que trabalha mais esse não impacto dessas mudanças do que o que vai ter que mudar, sabe? Então, assim, a gente sabe que, ok, vai se medir temperatura, como que isso vai acontecer? Vai ser uma fila, vai ser, sabe, um negócio que lúdico é difícil ficar, né? Mas que seja menos impactante, ou se
dentro de uma sala de aula que agora ninguém pode chegar perto de ninguém, como que isso ficaria para que a criança entre lá e ache interessante e não fique com medo? Então, ela seja o menos agredida possível, porque para eles, especialmente para os pequenos, é uma agressão muito grande, né? Essa mudança radical é, de rotina. e eles já vêm com uma carga de medo, né, de saber da situação, de não entender direito, mas eu acho que a minha filosofia é assim, eu acho que isso tem que ser visto como uma oportunidade de mostrar um aprendizado diferente para a criança, sabe? Então vamos tentar usar esse layout de sala de aula que é bem mais distanciado, cada um tem o seu material, cada um tem o seu canto, né? Cada um nada é dividido, que é uma parte da escola é você dividir, aprender a dividir coisas, aprender a, né, se socializar. E fazer disso, tomar partido disso, que vamos usar esses meses para entender cada criança como ela é e ela se descobrir como ela é, sabe? O jeito que ela aprende, o que ela gosta, sabe? E dividindo os espaços dentro da escola desse jeito, a criança tem que entender que aquele espaço é dela, eu estou respeitando isso, é toda uma filosofia, não, a gente vive em comunidade, eu respeito, mas é também, vamos tornar esse espacinho o lugar dela, que ela se sinta feliz, apesar de estar longe do amiguinho. E a gente sabe que em várias idades é impossível se manter isso, né? Então, para criança muito pequena é impossível. Então, essa é a dificuldade de você montar agora esses ambientes de volta às aulas, né? Sim, sim. Para os adolescentes já é algo que vai exigir, claro, uma adaptação estrutural grande, mas sou leiga, né, Roberto? Estou aqui falando como mãe, não como profissional da área. Mas hoje eu tenho um filho de 5 anos, eu não consigo imaginar ele voltando para a escola de máscara o dia inteiro sem abraçar os amigos. Não. Isso é uma coisa que não existe. É muito difícil de você adaptar. Mas o adolescente já tem uma compreensão muito maior. Então, esse desafio acaba que ele é minimizado nessa época. Ele é minimizado, mas mais ou menos, né? Porque o adolescente é muito de contato corporal, né? Tanto que quando a gente planeja ambientes para adolescentes, a gente cuida muito quem que vai conviver com quem e aonde, sabe? Então ele minimiza, mas o adolescente esquece muito rápido, né? Ele não tem essa noção de consequência que a gente tem, né? Então é fácil, mas não é também, né? Então é só ficar 2 dias lá e ver que ninguém pegou, que já esquecem de tudo, né? Então acho que é um desafio interessante, mas a gente, como arquiteto, tem que pensar nessa reabertura de escolas mais como uma possibilidade. O que a gente pode fazer para não ter um impacto emocional muito grande nessas crianças voltando, sabe? E você tem percebido movimentos nesse sentido? Porque as escolas realmente elas estão buscando uma adaptação muito grande, mas existem adaptações que são para já. Existem rumores de que escolas vão abrir em agosto. Em 6 meses, em termos arquitetônicos, né? Você consegue fazer uma adaptação grande, estrutural. Mas adaptações de agora são adaptações que vão envolver muito mais interiores. Você não vai ter como movimentar estruturas, Exatamente. né? Mover estruturas muito grandes para isso. Não, então tem sido... eu vejo que existem escolas que se preocupam muito e escolas que não sabem o que fazer, sabe? Porque como não existe uma linha a seguir para você montar o teu ambiente de ensino nos novos requerimentos, né? Tem muita gente que vem deixando a arquitetura um pouco de lado, assim, vamos dizer, sabe? E o que não deveria ser, porque, afinal de contas, é onde as crianças vão estudar, né? É num ambiente que é montado por alguém, certo? Então... Sem dúvida. E tem que se pensar muito em quem vai estar dentro dele. Sim, sim. Roberta, a gente está aqui há 12 minutos de terminar a live, porque passou muito rápido. Conversar com você é uma delícia e é um assunto realmente que tem angustiado muito, me incluo nesse rol, né, dos pais que não sabem muito bem os rumos que a educação vai tomar a partir daqui.
E eu queria te pedir para você, assim, dentro de todo esse conhecimento que você tem, tanto da parte estrutural como da parte educacional, que você deixasse uma mensagem de que forma você está vendo isso tudo para os pais que estão com a gente aqui na live. E como mãe de 3, né? Uhum. Que não é pouca coisa ser mãe de 3. Não, então, é um desafio para todo mundo, não tem dúvida. Assim, a gente está vivendo uma fase que não só para nós, mas como para as crianças, certo? Então, eu acho que o que a gente tem que pensar um pouco é que vai muito de escola para escola. São escolas, enfim, com filosofias muito diferentes. A gente não tem um padrão de escola, né? Mas eu diria que a gente tem que pensar que pelo menos, assim, nós pulamos pelo menos 5, 6, 10 anos na evolução da educação digital, tá? Que isso iria acontecer de... Então, assim, isso foi escolas que nunca tinham tido aula digital ou aula tiveram que de uma hora para outra se adaptar. Então, isso é um aspecto a ser considerado, que é difícil voltar atrás em muitas coisas. Então, se descobriu, como a gente profissionalmente descobriu, que não precisa estar em todo lugar o tempo todo, né? Então, as escolas também descobriram que você não precisa... muitas coisas que se fazia hoje não são necessárias. E o contrário também. Se descobriu a importância do professor, né? Todo mundo está reavaliando como os professores eram vistos, né? E vendo as dificuldades que a gente tem em ensinar uma criança e tornar uma criança um cidadão, né? Que seja um cidadão correto, né? Então, eu diria que tem a vantagem de que nós evoluímos muito agora na era digital da educação e que também... Agora o meu áudio está dando problema. Não, tá bem tranquilo. Está escutando? Tá. Super bem. E que a gente tem que tentar maximizar o que as crianças agora conseguem fazer. E tem coisa que a gente vai ter que deixar de lado, sabe? Quanto mais a gente adaptar esse ambiente para essa criança se sentir bem, é o melhor. É o que a gente estava falando de reabertura das escolas. Se a criança se sentir bem no ambiente que ela está, ela vai aprender, sabe? A gente sabe disso. Tem resultados super legais quando a criança começa a ser ativa com o ambiente que ela está para ela aprender. Então, vamos dizer, ela teve aquela aula de matemática que ela não entendeu, mas ela começa a escrever, ela tem um lugar onde é que ela simula o que ela aprendeu, você, o pai ou a mãe tem tempo de conversar com ela sobre isso. Então, acho que são... oportunidades que é difícil a gente fazer tudo, mas talvez algumas oportunidades a gente possa usar para conhecer os nossos filhos como aprendizes, o jeito que eles aprendem, o que eles precisam melhorar, o que precisam piorar, e a gente valorizar a escola como um ambiente, né? Porque muita gente, é o que eu falei no começo da live, a escola, o ambiente escolar muitas vezes eu falei menosprezado e você não gostou, né? Ele Não, imagina. o ambiente escolar, muitas vezes, ele é minimizado, assim, o impacto que ele tem é minimizado. Então, a gente entender que tudo tem um porquê dentro de uma escola, né? A gente não desenha um cantinho na escola por nada. Ele tem um propósito. Às vezes é para a criança que precisa de um cantinho para ficar sozinha ou que está tendo alguma dificuldade. Então, a gente valorizar isso na nossa casa e ver o resultado que dá, né? Então, esse seria Sem dúvida. Não, ali o que eu quis dizer naquela hora foi exatamente que a gente vê a estrutura da escola pronta, mas você não imagina o quanto aquilo foi pensado. Né, para realmente estimular o aprendizado. Então, sim, às vezes não deveria se minimizar de forma nenhuma, né, mas às vezes no dia a dia você chega, tá pronto. Então parece que tudo nasceu assim. Não foi pensado. E é o que é um tremendo erro. Roberta, eu lembrei que eu tive acesso a um projeto teu. Se você puder falar um pouquinho, eu acho que é um assunto muito interessante, que é o Parquinho Anti-Bullying. É um projeto interessante. É muito bacana, muito bacana. Então, conta pra gente um pouquinho. É muito interessante, porque a gente esquece que as crianças, quando vão ficando mais velhas, elas entram no ensino médio, a gente acha que a criança não precisa mais brincar, né? A gente acha que virou adolescente, não precisa mais brincar e acabou.
E, na verdade, não é isso. É que a gente, muitas vezes, não incentiva e não dá os instrumentos para a criança continuar brincando. E isso acontece em muitas escolas, sabe? Então, a escola esquece que quando a criança passou ali, ela tem 13, 12 anos, e você acha que ela não precisa mais de um parquinho, certo? Então, a gente fez um parquinho, e essa idade é onde o bullying começa a ficar muito forte, sabe? Essa mudança do fundamental para o ensino médio. As crianças estão numa mudança física muito grande, sabe? Então, é onde É um o período muito bullying desafiador, né? começa a acontecer. E a gente sabe que os lugares onde mais se acontece bullying na escola são parquinhos, os corredores e as escadas e banheiros. São os lugares onde o bullying acontece, porque é onde o adulto não está lá, o professor não está lá olhando cada um, sabe? Tem uma supervisão bem menor. E esse parquinho anti-bullying, ele foi colocado, ele foi situado antes de se entrar no prédio. Então, o que acontece? A criança precisa de movimento para aprender. Foi o que a gente falou. A criança não consegue ficar 40 minutos, 50 sentados sem se mexer um pouquinho, né? E depois desse minuto, a gente tem aquela pausa que o cérebro precisa para voltar a se concentrar. Então, ela vai querer correr, ela vai querer... E esse parquinho ele foi colocado na entrada da sala, sabe? Então, a criança brinca, ela desestressa, ela solta energia, e depois ela vai para a sala de aula. E é um lugar onde os professores conseguem observar bastante as crianças, porque é só sala de aula em volta, sabe? Então, esse brincar antes de entrar na sala, brincar logo depois que saiu da sala, ele evita muito o bullying. Porque as crianças que normalmente sofrem bullying, elas vão ficar num cantinho ali, sozinhas, sabe? E isso Mais isoladas. meio que impede isso, porque você tem que passar pelo parquinho para entrar. Então, além de ser um lugar, pela localização, ele ser observado por várias salas, sabe? Então, as crianças sabem que sempre vai ter alguém olhando. Ele também é uma passagem. Ele não é um parquinho num canto, ele é uma passagem. Então, muito bacana. É um conceito interessante. Muito bacana. Roberta, eu quero te agradecer muito pelo bate-papo, pela riqueza das informações que você passou para a gente. Te desejo muito sucesso e que realmente as escolas possam contar com você. Os pais ficariam bem mais tranquilos se as escolas puderem contar com você, teu trabalho tão assertivo e tão preocupado, né, realmente com o aprendizado e com a criatividade, para que essa reabertura aconteça da melhor forma possível. Pessoal, quem perdeu algum pedaço da live, quiser acompanhar, assim que a gente finalizar, já vai estar disponível no IGTV, tá? E aí fiquem à vontade para compartilhar com pais e mães que vocês percebam que estão na nossa situação, com diretores de escola, porque realmente esse vai ser um desafio muito grande, a gente vai precisar unir muitas forças para passar por esse momento da educação da melhor forma possível. Isso, obrigada, Melissa. Eu queria falar para os pais presentes, a gente está todo mundo no mesmo barco, então eu acho que é interessante a gente lembrar desse ambiente dentro de casa, que ele é um ambiente que ele vai ter esse papel agora desse momento de transição super importante para a criança, e que ele tem que ser um ambiente que a criança se sinta bem. Acho que isso é o mais para fechar, né? Sem dúvida. Pessoal, e quem quiser mais informações, a Roberta fica à disposição. Roberta, por favor, passa o teu Instagram para o pessoal fazer contato com você, caso tenha alguma dúvida, que você puder auxiliar. Então, é Sum_Architecture. Tá na live ali, para vocês verem, tá bom? Maravilha. E eu já vou colocar na legenda também para quem quiser acompanhar depois. Roberta, um ótimo final de semana. A vocês que nos acompanharam também, um excelente final de semana. E vão aproveitar para focar bastante nas nossas crianças, que nesse momento estão precisando de nós como nunca. Obrigada. Beijo para todos e até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau.